dos destaques, assim, a gente, até o professor Cabral estava falando sobre o agro, né, realmente, que foi um dos destaques aí. Você viu algum outro destaque nesse PIB, em alguma outra relação, algum outro destaque que foi para você nessa queda de 8% do agro? O agro foi uma queda de 8%, né? Enquanto o serviço cresceu 1,1% na indústria. Como que você está avaliando o impacto desses setores? Tem algum outro destaque no teu ponto de vista, a outra avaliação que você tenha feito? Olha, eu ainda vejo dificuldade do setor industrial apresentar uma reação um pouco maior para os próximos trimestres, né? É um setor que é muito sensível à decisão de política monetária, consequentemente a juros, e a gente está vendo juros cada vez maior, né? Inclusive, semana que vem temos Copom com a possibilidade de aumento, inclusive um pouco mais alto do que o próprio Copom estipulou no último comunicado. Tá? Então, não vejo o setor industrial apresentando um crescimento relevante até o final desse ano, até meados do ano que vem. O setor de agricultura realmente foi o decisivo nesse trimestre, apresentou uma queda muito forte de 8% no trimestre, tivemos uma safra bastante prejudicada, mas que expectativas para o próximo talvez venham um pouco melhor. O que eu acho que acaba trazendo, pelo menos dos males o menor, a gente está vendo realmente o setor de serviços, que é mais referente, né, à sensibilidade do consumidor, ao consumo das famílias, apresentando um crescimento. Então, a gente tem visto nas últimas pesquisas, né, a própria PMC, a própria PMS de outubro, apresentando quedas maiores, e o próprio IBCBR de outubro apresentando uma queda mais intensa, que acaba sinalizando para a gente que talvez para novembro e para esse último trimestre o próprio setor de serviços deve dar uma pequena arrefecida, lembrando que a gente está com uma inflação, né, a mais de 10%, né, 10,5%, 10,67%, para ser mais preciso, que acaba consumindo cada vez mais da renda do brasileiro e, consequentemente, minando bastante essa demanda por bens e serviços. Então, isso acaba até prejudicando as nossas expectativas para essa recuperação de componentes que estão super positivos hoje na leitura do PIB, isso para os próximos trimestres, que acaba colocando cada vez mais pressão na atividade econômica para 2022. Então, a gente tem o setor agro, que deve continuar apresentando uma volatilidade dependente de safra para o próximo trimestre, para os próximos trimestres. Temos uma indústria que é altamente sensível, né, à política monetária, que está fortemente contracionista, subindo juros de maneira extremamente elevada e que deve elevar na semana que vem mais uma vez. Então, isso traz uma perspectiva ruim para a indústria, principalmente no que diz respeito à formação bruta de capital fixo, tá? E em relação a serviços, que é o setor ali, né, serviço, consumo das famílias, que são os setores que apresentaram maior crescimento, né, cada um na sua respectiva ótica, a ótica da oferta, a ótica da demanda, a expectativa também é de uma redução, principalmente nesse próximo trimestre, justamente por conta de um movimento inflacionário extremamente elevado e que deve perdurar por esse final de ano, devendo se arrefecer apenas em meados de 2022. Então, tudo isso acaba colocando um viés muito negativo para o próximo ano em termos de atividade econômica, o que acaba corroborando, né, para esse cenário mais pessimista de outras casas, que acabam colocando já queda na atividade, queda no PIB para 2022, e que o nosso cenário hoje da Semicapital acaba cada vez mais se movendo nessa direção. Hoje nós temos uma projeção de 0,46 para o PIB do ano que vem. Agora, com esse dado de PIB, a gente está revisando esse número, mas possivelmente esse número será revisado para baixo, possivelmente atingindo o patamar negativo também. Maravilha. O professor Alexandre Cabral tem perguntas aqui para você também, viu, Alexandre? Vai ser Xará fazendo pergunta para Xará aqui. E Xará para Xará e ex para ex, porque eu trabalhei aí muitos anos na Capital. Trabalhei aí até 2009. Deixa eu te fazer uma pergunta. Banco Central tem um grande dilema na mão. Eu acho, né? Eu particularmente acho isso. Qual o dilema que ele tem? Ele sabe que parte considerável da inflação ele não pode fazer nada, que é a cadeia de suprimentos. Ele não tem milagre para ele chegar lá e falar para o chinês, ó, entrega o chip para mim e não manda para a Europa. Ele não tem como fazer isso em várias partes. Então, um pedaço da inflação ele não faz nada.
que é a cadeia de suprimentos. Outro pedaço da inflação ele também não faz nada, que é a inflação de energia. Ele não vai chegar na OPEP ou vende petróleo para o Brasil. Então, ele tem um pedaço considerável da inflação que o poder dentro do Banco Central é zero. Nenhum. É simplesmente rezar para o mundo voltar ao normal. Literalmente, se ele for ateu, vira alguma religião, reza, porque senão não tem milagre. Então, o quanto ele deveria elevar os juros para criar aquele famoso dilema? Se eu elevar os juros, eu posso controlar a demanda. Mas a demanda não é o único componente da inflação. E se eu levar os juros até um nível um pouco mais pesado, eu posso pegar o empresariado na veia e ele deixar de investir porque o custo da grana está caro. Então isso para mim é um dilema eterno. Em cima disso eu te faço uma pergunta. O Banco Central está exagerando na taxa? O que é na cabeça de vocês a taxa terminal? Vai ser em março? Vai ser em fevereiro? E quanto seria esse número? E o quanto uma decisão dessa poderia prejudicar o PIB para o ano que vem? Eu acho que é uma ótima pergunta. Eu acho que realmente o Banco Central está enfrentando esse dilema, né? Tivemos, inclusive, ao longo dessa semana, falas, né, do próprio Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, do Fábio Campizzucchi, né, diretor do Banco Central, falando bastante sobre isso. Eu acho que sobre isso a grande questão é a seguinte: eles não estão mais mirando na inflação necessariamente de 2022. Cada vez mais o cenário de 2023 acaba entrando no cenário. Mas isso é verdade, uma boa parte da inflação que nós vemos hoje, ela não é controlável pelo Banco Central. Estamos falando de combustíveis, estamos falando de energia, estamos falando de produtos de cadeia de suprimentos. Então, a política monetária ela vai ter um efeito muito restrito quanto a isso. Entretanto, a gente vai ter, né, o ano de 2021 superando em muito o teto da meta de inflação. Para o ano que vem, cada vez mais o mercado acaba considerando uma inflação mais alta. O último Focus já atinge o teto de 5% para a inflação de 2022. 5% para o ano que vem, que é o teto da inflação. Então, o que eu acho mais provável é que, isso vocês devem ter visto também, pouco depois do comunicado lá, né, da última decisão de política monetária do Banco Central, quando ele anunciou um ajuste de 150 pontos, várias casas apostavam, né, em ajustes mais agressivos, de 175, 200 pontos, e o ajuste veio até maior do que o Banco Central havia comunicado, mas menor do que o mercado esperava. Tá? Logo depois disso, o mercado voltou a precificar as curvas de juros, voltou a precificar novamente as decisões de política monetária, colocando, patamares mais agressivos, principalmente depois dos resultados de inflação que nós tivemos, tá certo? Então, não era raro a gente encontrar casas com expectativa de ajuste de 200 pontos base para o cupom da semana que vem, 175 pontos base. Agora, o que a gente está vendo na curva de juros é um derretimento relevante das últimas semanas para cá, principalmente. A gente está vendo já um consenso maior de mercado para um ajuste que está orbitando para o que o Banco Central sinalizou na última decisão de política monetária. E agora a questão que vem é quando realmente que se dará o fim desse ciclo de política monetária. Porque, beleza, uma parte da preocupação do Banco Central de fato é de controle inflacionário. Eles têm que trazer, em tese, para a meta de inflação um IPCA que hoje está em 2 dígitos. Isso por si só já é um grande desafio, até porque eles não controlam uma boa parte dos preços que estão influenciando a população brasileira. Agora, a outra conta é ver até que ponto essa taxa de juros ela irá influenciar negativamente uma atividade econômica que está cada vez mais frustrando o mercado. Isso foi no segundo trimestre, que inclusive hoje foi revisado por uma queda mais intensa, né, de 0,4% no segundo trimestre. Isso é verdade agora no terceiro trimestre. Então, dessa volta inteira, mas para responder sua pergunta, né, então a gente espera um ajuste de 175 pontos base no próximo Copom. Isso levaria uma Selic a 9,5%. A gente espera que o fim desse ciclo deve se dar em março, ou seja, na segunda decisão de política monetária de 2022. Tá certo? Eu acho que a gente acredita que ele deve permanecer nesse patamar de 150 ou 175 para a próxima decisão em fevereiro e reduzir drasticamente na última decisão. Tá
certo? Então, a gente está falando aí de mais um ajuste de 175 pontos base em fevereiro e num ajuste menor, seja de 100, seja de 75 pontos base, lá em março, tá certo? Mas ainda assim, seria uma taxa de juros bastante alta, já atingindo 2 dígitos, e, consequentemente, isso traz um efeito negativo, principalmente para o setor industrial, que é altamente dependente desse tipo de política, da política monetária.